A todos. O tema do Evangelho de hoje é o capítulo 1. E eu não vim destruir a lei. É o capítulo 1, né? Então, dentro desse primeiro capítulo do Evangelho, foi colocado assim por Kardec, para a espiritualidade que direcionou como colocar os temas do Evangelho, né? E ele vem com esses 3 temas, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. É o primeiro capítulo. E esse temas, né, falando a importância para cada um de nós, que chamam bem a nossa atenção para as nossas reformas, nossas melhorias, o que temos, né, a nossa reflexão que a gente deve fazer constantemente, aquilo voltado para nós mesmos, ver o que dá para arrumar, o que dá para ajeitar, né, no decorrer dos dias, da semana, o que podemos melhorar, né? O que eu fiz a semana passada que essa semana eu não vou poder fazer, tem que fazer diferente. Então a gente vê assim que alguns entendem que as leis de Moisés na época, né, trazendo o povo, e é certo, muitos de nós estávamos ali também, percorrendo aquelas terras do Egito ali, né, e dando trabalho para Moisés, e bastante, né. Então, a certo ponto, alguns entendem quando se fala nesse tema ali, do Moisés, que ele está com dificuldade de entender os ensinamentos de Deus, né, a lei de Deus. Mas, na realidade, era a qualidade das criaturas que ali estavam, que era difícil de lidar, não é? Então, tinha que ter um certo grau um pouco de ameaça, né? Porque tem as duas leis, a lei de Deus e a lei dos homens, que no caso é a de Moisés. E ele, para se fazer entender, então tinha que estar um pouquinho de medo também nas criaturas, porque senão, né? E o medo, para muitos de nós, faz efeito, né? Faz com que a gente fique mais atencioso, né? Lá, quando a gente começa a ser meio relapsa, o espírita geralmente tem alguns sonhos, né? Daí ele volta para a realidade. E, no caso, falando de Moisés, ele tinha as ameaças para fazer com que entendesse, né? Mas é bom que a gente saiba e entenda que Moisés, na tarefa que ele foi incumbido, ele era um espírito, era e é um espírito de luz, não é? Das mais alto grau de entendimento. Ele foi punhado ali com a tarefa de preparar o terreno para a vinda de Jesus, né? Então vê que não era uma coisa fácil pegar os humanos da época, com toda a sua dificuldade, com todas as suas teimosias, e fazer com que direcionasse o caminho de Deus, né? Das leis de Deus. Então a gente vê hoje, depois de passar de tanto tempo, dentro da doutrina espírita, ainda tem os seus medos que ajudam, faz refletir, a criatura faz entender, né? Diz, mas como assim essa doutrina não tem dogma? Não tem mesmo. Mas para alguns espíritos, quando se convida para ler o livro do Céu e Inferno, né? As pessoas dão um passo atrás, alguns dão uma ajeitadinha para um lado, dão uma tossida, né? Esperar que o tempo esteja um sol, né, bom, não tenha nuvem. Então, ainda nos dias de hoje, a gente tem, né? Então, com certeza, muitos de nós passávamos por essa época ali, de Moisés andando na terra do Egito, né? Então, já passou um bom tempo e é mais do que na hora da gente começar a se emendar e fazer alguma coisa de sério mesmo, né? As leis universais, estão dentro desse primeiro mandamento, que rege a existência, que somos ligados a elas, porque elas que regem o universo e governam a nossa vida.
O universo é regido por leis naturais. E você está inserido dentro dela, né? Então, todos nós somos regidos por essa lei universal. Então, muitas vezes a gente quer sair fora, fazendo de conta que a gente não entende, mas essas leis universais estão dentro da nossa consciência, de cada um, né? Então, cada vez que a gente sai fora desses entendimentos, a gente logo em seguida começa a perceber que tem alguma coisa que não está certa, está faltando, né? E aos dias de hoje, essas leis universais, que é as leis de Deus, ela já começa a dar resultado, por exemplo, dentro da família, dentro do lar, né? A dificuldade que tem para se conduzir as criaturas, né? Então, cada um acha uma coisa, faz isso, faz aquele outro. Não precisa escutar a opinião de ninguém, mas é necessário que se escute, que se ouça, né? A sua consciência. O que dá para a gente mudar? O que dá para fazer? Qual é a experiência? O que dá para nós tirar de proveito, né? Desses ensinamentos? Que ela não mudou, era da época de Moisés, a lei de Deus, e ela continua hoje. E mesma coisa, não mudou nada, né? O que muda é a necessidade, como falei antes, das nossas reações, da nossa maneira de entender os ensinamentos, a maneira de buscar. Uns dizem que é muito cedo ainda, hoje deixar para mais tarde, outros quando me aposentar, outros quando arrumar um emprego, um serviço melhor, outros, né? Arrumar um companheiro, uma companheira, enfim, alguém da família, né? E o tempo vai passando. E cada um de nós, por exemplo, assim, a doutrina nos orienta que nós vemos aqui com uma carga, dá para dizer assim, uma carga de período que vamos ficar aqui, né? E nesse período aí, de uma hora para outra, nós não sabemos a hora. Deus determina, chegou o teu momento. Daí todos esses projetos que eu falei antes ali, vai por água abaixo. Né? Porque nós não somos administradores desses horários, desse período que a gente vai ficar aqui, né? Então é bom que a gente tome cuidado disso. Se você vive em desacordo com essas leis, que sua vida se torna mais difícil e dolorosa. Portanto, se você busca a plenitude e o crescimento, é importante aprender sobre elas. Então, vê que a maioria de nós, a gente refuga e não quer saber de aprender sobre as leis de Deus, né? Acha, é o lazer, né, os amigos, é a família, enfim, cada um acha o motivo, a casa de campo, né? E a gente começa a deixar para depois. E esse depois fica tarde. Então, o quanto antes a gente debruçarmos nesses conhecimentos, nessas leis, é o que diz o Evangelho, né? A gente quer que muda a nossa situação atual, mas a gente não tem o hábito, não cria disciplina, por exemplo, assim, de tu fazer a tua prece da manhã, a tua prece da noite, visitar com mais frequência o Evangelho, né? Então, geralmente, a gente fica muito devoto ou visita com mais frequência quando tem alguma dificuldade, seja ela na situação financeira, enfermidades, essas questões todas, né? Mas até que não chegar ali, vamos embora, tá tranquilo, né? Se preocupa só depois. A partir do estudo e a compreensão das leis divinas universais, damos os primeiros passos nesse caminho espiritual. Tu vê contigo que é importante a gente ter esse conhecimento dos passos, do entendimento no espiritual de cada um de nós, né? Porque aí a pessoa começa
a se questionar. Mas, afinal de contas, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o motivo que eu vim parar aqui, né? Ou alguns entendem eu sou um nada, mas um nada é muito trabalho, né, para ser um nada dentro desse contexto todo, né? E a gente tem que se debruçar e saber quem somos, refletir, né? Uma peça tão importante como cada um de nós age numa máquina, tão importante, né? O corpo em si. E é esse espírito que domina todos nós. Então, tu vê assim a importância que a gente deixa passar sem nos debruçarmos em cima desse conhecimento, né? Essas leis são inquestionáveis, sendo a base da maioria de todas as doutrinas, tradições religiosas, conhecida ao longo de todos os tempos. Está gravada por Deus em nossa consciência, como eu falei antes, né? E ali não tira, não tem como, né? Então e não adianta a pessoa também dizer assim, não, mas eu não sei, porque nunca ninguém me falou nada, nem, né? Então, os dias de hoje, que tem a mídia, é mais fácil da gente saber, né? Mais uma vez, também, quando não tinha mídia, as pessoas moravam no sertão, no mato aí, todos eles sabiam da existência do Criador, né? Que tinha um ser maior que governava todas as pessoas ali, e governava ele também, né? A consciência, os benfeitores. E é bom que a gente não esqueça também dos nossos benfeitores, nossos mentores, né? Que é passo a passo, eles estão do nosso lado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, só pedir a eles que eles nos alcançam, nos esclarecem, né? A única coisa que eles não fazem por nós é carregar o fardo, né? A cruz. Afinal de contas, quem vem nessa caminhada para se corrigir e para melhorar somos nós, não é o nosso benfeitor. Nosso benfeitor já é mais evoluído, mais esclarecido que nós. Então, essa parte, nessa existência, compete a nós fazermos essa jornada, né? Se esforçar, né? Procurar se esclarecer. Porque até então, muitos de nós, muitas vezes a gente se pega e se acomoda, como se diz, né? Confortável, se joga na rede, e o alto, uns pedem para o anjo, outro pede, né, para os benfeitores, né? E para o meu mentor, que né, faz isso aí para mim, não sei o que. Não é assim as coisas. Não, ele não veio com essa função de ser um escravo do encarnado, né? Então ele tem que batalhar para a sua própria melhora, né? E sabemos, e da parte que a gente é equivocado em muitas coisas, muitas ações na nossa existência, né? Por exemplo, o matar, roubar, mentir, trair, cobiçar o alheio, profanar o sexo, embriagar, drogar-se. E devemos meditar profundamente, porque mesmo sabendo, vamos contrário às leis divinas, universais, e por isso o nosso consequente sofrimento, né? Então tem muitas coisas que fazemos ainda nos dias de hoje e que têm as consequências, né? As nossas escolhas. Nós podemos escolher viver bem com a nossa família, com as pessoas que nos seguem, ou ter uma existência que passar uma encarnação aqui à parte, ao lado de toda essa situação, né? Só que somos bem esclarecidos que a escolha é nossa, mas as consequências também, né? Então, se a gente quer viver ao largo de toda essa situação aí, vamos ter as dificuldades.
Às vezes a gente vê as pessoas comentarem, né? Ah, porque a gente sofre tanto, da fulano, ciclano, não tem nada disso, não faz nada. Mas tem alguma explicação, né? Tem algumas coisas que, se for buscar, dá para se explicar toda essa situação, essa anomalia. Então, se não estamos fazendo nessa existência, fizemos no ontem, em algum momento a gente acabou fazendo algumas coisas que vêm em prejuízo no momento atual, né? E até que a gente não corrige essas questões ali, ela fica pendente, né? Aos demais outros irmãos de outras crenças, eles dizem que se arrependeram, pediram perdão, ou se confessam, alguma coisa assim, né? Na doutrina espírita, não temos essas ferramentas. A única ferramenta que a doutrina nos passa com exatidão é que devemos nos olhar para nós, nosso íntimo, para nós mesmos, e começar a botar a mão na chavua. Começar a trabalhar para as modificações daquilo que está nos atrapalhando, né? Tem muitas coisas que isso aqui eu posso fazer, isso aqui não dá, isso não me convém, né? Disciplina em muitas coisas a gente tem que ter também, que daí a gente vai começar, né? Aquilo que eu falei antes, olha, se não queremos ter aborrecimento no nosso dia a dia, nós devemos ter o hábito de, pelo menos, de fazer as preces. E olha que quando se fala em fazer as preces, as orações, o espírita, não é aquela recomendação assim, ficar meia hora lá, 1 hora, sabe? De oração, né? É um parágrafo do Evangelho, né? Aqueles que fazem o Evangelho não daram uns 10, 15 minutos, né? E é isso que a alta espiritualidade quer e que nos ampara. Agora, de mãos abanando, simplesmente eu quero, vai longe, né? Vamos deixar para a hora que ele estiver chorando mesmo de joelhos, então agora aí a gente muda. A gente vai experimentando, né? Vai experimentando, vai vendo se dá. Quando acha que não dá mais, daí então a gente se debruça nisso ali. E é o necessário porque acho que a gente faça, né? Se atentarmos aos fenômenos ao nosso redor, percebemos que tudo está sob a égide dessas leis fundamentais. São leis divinas e não humanas, e que, devido à nossa enorme ignorância, agimos invariavelmente contrário a elas, para tão somente satisfazer o nosso ego, nos mantendo assim em sofrimento permanente, né? Quanto mais nós amassajamos nosso ego, mais sofremos, né? E isso, os ensinamentos, é farto de orientação nesse sentido. Mas ainda assim, muitos de nós, a gente permanece insistindo nessa situação ainda dele, né? Invariavelmente pedindo para sofrer. Para efetivamente superar o sofrimento e sermos felizes, temos que, obrigatoriamente, adequar os nossos passos, pautando nessas leis, sendo fundamental o bem compreendê-las, aplicá-las em nosso cotidiano e todas as nossas ações, corpo, fala e mente. Tu vê que não é só, né? Só fingir que vai fazer, tem que fazer mesmo. A nossa mente é uma usina feroz, é um núcleo assim que, olha, eu acho que a grande maioria não sabe o poder que tem, cada um de nós temos, né? É uma força tremenda, assim, a gente provoca coisas assim, sabe, absurdas. Como também, se bem direcionado, nosso corpo, nossa fala, né, que a língua é o chicote, né, que vai para qualquer lado, ela é tremenda, a língua do ser humano, né?
E a mente, como eu falei antes, eu posso muito bem utilizar a nossa mente para fazer uma prece para o necessitado, por aquele que precisam, mas também posso levar sofrimento, levar desordem, levar tudo que você possa imaginar para as outras pessoas. E não importa a distância. Não importa a distância, né? É tão rápido para ir lá o pensamento e voltar que você não se sabe, né? E qual é o saldo disso aí? O saldo é o nosso sofrimento. Porque são coisas de mão dupla, né? Você vai lá desejando mal e ela volta uma quantia enorme para você, né? Se essa pessoa que tu está desejando mal tiver algum merecimento para o sofrimento, ela vai sofrer. Mas se ela não tiver, todo o mal que tu deseja lá, deseja para o próximo, ele vai lá e volta para você, né? Daí se diz assim, mas eu não sei, eu nunca fiz mal para ninguém, porque você tá, quem está se fazendo mal é você mesmo, está se fazendo para si próprio, né? E é isso que muitas vezes a gente não se emenda, não se toca, né? O desejar o mal para o próximo. E também tem uma quantidade bem farta de orientação nesse sentido, com os cuidados que a gente tem que ter, né? Nosso pensamento, a nossa fala, no nosso dia a dia, né? O homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. Por isso ele deve trabalhar incessantemente para melhorar a sua posição na terra, atingir a sua perfeição moral, combatendo as suas imperfeições, procurando as causas de seus males, a fim de remediá-los, né? Quem que vai saber dos meus males, se não é eu mesmo, né? Está bem escondido ali, a gente esconde bem, né? Então, nada mais justo do que aquele que escondeu ir lá buscar, né? Botar, aflorar ele, ir para fora e fazer com que ele faça, né? Começa a resolvê-lo. Quando compreender o bem quando compreender bem que o egoísmo, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio e o ciúme, que a cada instante o magoam, que o leva à perturbação, em todas as suas relações sociais, provoca discussões, destrói a confiança, obrigando a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Então ele compreenderá também que este vício é compatível com a sua própria felicidade e o combaterá veemente para atingir a sua perfeição moral consequente, fazer a paz interior, né? Então, se a gente conseguir fazer algumas coisas nesse sentido, quando você encontra dentro da gente toda essa questão, né? O ódio, a ambição, né? E vai encontrar em cada um, né? Quem é mais apto a descobrir essas mazelas do que a gente mesmo? Nós mesmos, né? E fazer com que ele perca esse endereço, né, com a gente, né? Então, daí você está fazendo o melhor. Qual é a razão da nossa existência? O que ele está falando nisso, né? É isso que a gente deve frequentemente refletir. Qual é o motivo da gente estar aqui? O porquê? Estamos aqui na vida humana como parte de nosso processo de aprendizagem e evolução. Tudo aquilo que nós não resolvemos no ontem
nós ganhamos a oportunidade do hoje para resolvê-las. E tudo aquilo que ponhamos para debaixo do tapete, que não resolvemos, vamos ter que resolver no futuro. Agora, em qual condições é que a gente não sabe. Igual a essa que não é. Vai ser diferente, né? E saldo ainda que, se nós não resolvermos aquilo do ontem, temos ainda mazela de resolver aquelas que estamos fazendo hoje, né? Muitas vezes a gente pode voltar ao plano espiritual com mais carga do que quando viemos. E tornamos-se mais devedores. Então, quer dizer assim, é bem séria a situação para que cada um de nós, né? Então, no meio, a gente perturba o meio que a gente está, não só nós mesmos, mas o meio que a gente está, a família, enfim, tudo onde está, no trabalho, aonde passar você está levando a desordem, né? E isso tem uma consequência, como eu falei antes. Então, você fica o período no plano desencarnado, vai passar por um tratamento, vai passar pelo processo reencarnatório, a espiritualidade vai ver quais as condições que tu tem, e quem se candidata a ter um filho, a dar um corpo a essa criatura, né? Nessas condições, porque ali não tem nada para esconder, e não pode esconder nada, né? Ele vai ter que revelar lá para o seu futuro pai ou para a mãe, né? O que ele é e o que ele vai crescer. Então fica bem exposta a nossa situação, não adianta esconder nada ali. E vai fazer um treinamento, né? Quando você achar com coragem, que achar que dá para encarar, vem de novo. Mas geralmente a gente é bem humilde, né? Porque daí diz, não, pode botar mais, a gente consegue, eu faço. Não, isso aí vai ser, né, boa. Quando começa a chegar perto de reencarnar, já começa o choro. E vai crescendo, e vai, né, vai ficando difícil. Mas que vida, eu não pedi para vir para cá, agora estou aí, né? A gente escuta com frequência essa situação, né? Vida miserável, né? Eu não tinha coisa melhor para mim, não tinha mesmo, não fez para ter coisa melhor, né? Então você vê como é que é a situação, né? Então devemos ter bastante cuidado, bastante disciplina, ver bastante o lado que nos toca, né, desse aprendizado. Como diz, quem toca nesse assunto, eu estou falando, é só a doutrina espírita. Porque os demais, confessa, está perdoado. O outro se arrependeu, tem o perdão. A doutrina diz não. Se você se emendou que você está fazendo errado, pare, reflita e tome a direção certa. Mas vai fazer. Aquilo que você fez, está feito. Só não faça mais. Mas um dia você vai ter que ir lá, mexer lá, como diz a Joana de Anjos, nos arquétipos lá, pegar na sacolinha aquilo que você fez lá, trazer para fora e vai pôr em ordem, né? Então, dando um exemplo chulo aí, né? Não adianta você ir no mercado ali no comércio, deixar dever uma quantia e depois nem passar mais naquela rua, senão não vou mais lá, né? Não, vai, as pessoas esquecem, depois deixa para lá, né? Não vamos nem se envolver com isso, as pessoas são um aborrecimento para mim, né? Que levou prejuízo, né? Mas no espiritual não é assim, não. Fica tudo gravadinho lá, por isso que nós temos vários corpos, né? Perispírito, tem tudo ali acoplado ali para nós ficarmos essa questão ali, né? Às vezes até tu quer esquecer, mas não é permitido você esquecer aquilo que você fez, né? Então muitas coisas a gente passa pelo Evangelho, você lê ali, e daí você acaba esquecendo, né? Mas está muito simples, bem esclarecido. Tudo que tu fizer aqui, vai pagar aqui. E não vai sair daqui enquanto não pagar, né? Ainda bem assim, né? Porque tu vê, ó,
quantia de gente que teria, né? Se livrando dos seus débitos, né? Retornaremos a várias vezes, né? Para a vida humana, para termos a experiência e aprendermos a estas existências. A vida humana é um fragmento da realidade e se estende no infinito, no tempo em diferentes dimensões da manifestação. A alma imortal sobrevive aos diversos ciclos da vida e morte. Armazena em si o aprendizado num processo de perturbação e evolução pessoal, a princípio também infinitos, né? Então, muitos se admiram com os benfeitores, né? Porque, nossa, como é que é bom, né? Benfeitor, né? E como é que é? Mas batalharam muito para isso. Trabalharam muito. É o exemplo que eles deixam para todos nós. Exemplos que aqui passamos, né? E devemos batalhar, devemos buscar. Porque não importa quantas reencarnações a gente vai ter que ter para nos melhorarmos. Quantas vezes for necessário. Só que aquilo que eu falei antes, nas condições de hoje, é única, né? Lá na frente, quem sabe seja condições mais difíceis, ambiente mais difícil, lugar mais difícil, com pessoas mais difíceis, né? Então tem que se aproveitar hoje a oportunidade de agora, né? Você já imaginaram, por exemplo, você reencarnar numa região lá onde está as guerras lá? Tá dormindo ali, a bomba na cabeça, e arrebenta tudo, e perde tudo, e começa de novo, e perde aquela batalha, né? Nesses dias dá para a gente refletir, ver o que significa isso. Já pararam para pensar, por exemplo, assim, lá na África? A gente reencarnar lá na África? É o berço da humanidade, a África. E nunca falta bolachinha de barro, né? Para as pessoas comerem, para as crianças comerem. Né? Por que será? E segundo dizem, tem ajuda de quase todos os países. E não consegue dar a volta naquilo ali. Não é uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir? Por que será? Para corrigir as criaturas que foram relapso, né? Melhor jeito de corrigir. Você já pensou você reencarnar num país tipo a Sibéria, lá, ou a Rússia? Pegar lá uma miséria de 70 graus abaixo de zero? Que é o que dá lá naquelas... Os caras passam os trilhos lá dos trem lá. Né? Dá para comparar a nossa vidinha que dá um friozinho lá uma vez por ano? E daí tá tudo certo? Não dá para a gente meter o braço e vamos resolver essa parada aí, né? Quanto antes. A gente tem uma vida, né? Vida boa aqui. A maioria tem as condições de ter os seus agasalhos, quando esquenta, tira, quando, né, uma botina, um arzinho, né? Tem outros assim, que dizem assim, não quero nem saber, vai lá e compra mais um ar-condicionado, não quero passar frio. Né? Né, dona Soleil? E chega e passa frio. Aí põe um na sala, no quarto, isso aqui na cozinha para almoçar. Mas eu não quero passar frio. Tá bom, né? Então, essa é a existência que nós estamos aqui para aprender. Né? Somos felizes, temos nossos benfeitores que nos orientam, que nos esclarecem, como eu falei antes. Então, só resta a nossa boa vontade. Boa vontade.
E a doutrina, uma doutrina abençoada que chegou até nós, e aqueles que têm o privilégio de conhecê-los ou chegam até ela, aproveita o máximo. Aproveita o máximo. Alguns se apavoram, né? Porque você vê assim, casa espírita geralmente é muito raro ter casa cheia. Já pararam de ver por causa... Por que será? Né? Porque ela esclarece, olha, passa retinho. Não faz fita, não faz rodeio. Se aqui devemos, aqui nós vamos pagar, né? Então esclarece bem. E aqueles que dizem que não, que ele quer ser enganado, mas na hora do desencarne, que deixou o corpo, toma consciência de tudo o que fez. E tudo o que pensou. Tudo que podia ter feito, não fez. Né? Alguns pensam assim que tem alguém para julgar, diz, olha, tem assim. Nós somos os nossos juízes. Né? Você vai para a esquerda, você para a direita. Daí tu diz assim, mas como assim? Aquele fluido que nós temos não é permitido você ir para lá, só é permitido você vai para cá. Nem que tu queira, tu não vai para lá. Né? Aquilo que nós construímos a nossa existência inteira aqui. E a gente não se percebe dessas situações, né? Devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida e por nossas escolhas. E parar de culpar os outros por tudo que nos acontece. E então, a sua vida não está da forma como queria. Pare por um instante e avalie seus pensamentos, seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações. Já vai descobrir alguma coisa. Né? Na primeira análise, a gente já vai descobrir alguma coisa. Como se diz assim, já vai encontrar o buraco da fechadura ali, né? Não precisa muito dizer assim, não, mas o que eu fui, o que eu sou, né? Alguns se encantam pela doutrina espírita, porque eles pensam que é só adivinhação, né? Saber se foi princesa, foi príncipe na vida passada, né? Mas ninguém se preocupa para saber se foi miserável, o que era, se não tinha isso, não tinha aquilo, né? E é só pessoas importantes, né? Será que tinha tanto príncipe, tanta princesa nessa época assim? Misericórdia, né? Da chegada da nojo, porque era a maioria, né? Então, olha, conhecendo a Deus por meio de sua criação, conhece-se o imenso amor que Ele tem pelo ser humano. Assim, aprendemos a amá-lo, a reconhecê-lo como o Senhor absoluto de tudo que existe. Né? Se a gente aprender a conhecer os seus ensinamentos, nós vamos chegar nesse ponto aí. A sua existência, né? Daí, com tristeza, a gente vê o IBGE anunciando ali tantos católicos, tantos evangélicos, tantos espíritas, tantos ateus. Isso é uma coisa tremenda, né? Será que tudo isso que não para refletir, para pensar, ele veio do nada, ele faz parte do todo ali, né? Do Criador. Está vivendo pela bondade do Criador e ainda não admite. A bondade do Mestre Jesus, né? Dos benfeitores e tudo mais. Pobre criatura. E será, né? Um sábio da antiguidade, Sócrates, nos disse: conhece-te a ti mesmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Né?
Se batalharmos por essa questão, vamos viver bem. Vamos estar em paz com a nossa consciência. Passar uma existência por aqui razoavelmente, dá para se dizer bem, né? Se observarmos esses ensinamentos. Que todos nós possamos nos libertar de nossas enorme ignorância, que nos assola há milênios, estudando e compreendendo, e praticando as leis espirituais universais. Né? Se a gente praticar essas leis do Criador universal, vamos no caminho certo também. Tiramos o proveito, né? Aproveitemos a oportunidade que o alto sempre nos concede, nesse sentido. Como o nome já diz, são leis do universo e nós somos parte dele. Sendo assim, é importante que a gente viva de acordo com elas para podermos seguir o fluxo natural da vida. Agindo de acordo com as leis, nossa vida passará a ser muito mais leve, harmoniosa e feliz. Se observarmos, né, esses ensinamentos, possamos fazer parte dele, né? Essa fala que eu falei ali, do capítulo 1, como eu falei antes, eu não vim destruir a lei, né? Está em Moisés, o primeiro item. Quem quiser verificar em casa, depois lá, quando chegar tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, é bem interessante. Moisés, daí vem Jesus, o Cristo, né? E o Espiritismo, né? Os ensinamentos de Jesus e depois a doutrina espírita. Tudo que ela nos orienta, nos esclarece, nos conforta, né? Traz o conforto para todos nós. Então, tu vê assim, é bem importante aquela que a doutrina nos engrandece, né? A título do saber, do conhecimento, o que somos, né? O que fizemos aqui, o que a gente pode levar, né? Então é uma coisa assim, olha, até então se entendia que quando a criatura morria acabou tudo. A doutrina veio e diz, não é assim, né? Você tem mais família, tem mais conforto, um intercâmbio com os encarnados e desencarnados. Você vê a grandiosidade que é tudo isso para todos nós, né? Que a gente possa entender. E que Jesus nos ampare, nos dê coragem, nos dê força, que a gente possa corrigir algumas coisinhas que estão ali no cantinho da unha, que muitas vezes incomoda, né? E que a gente possa aproveitar o máximo desses ensinamentos do alto, dos benfeitores, do nosso mentor, nosso guardião, que sempre nos encoraja a buscarmos esses ensinamentos. As mudanças, começando pelas pequenininhas, né? As mais fáceis. Não enchamos muito o alforje, né, o cesto para levar as horas, fazer tudo de uma vez só, não. Um pouquinho por vez. O alto não quer que a gente faça tudo de uma vez só. Um pouquinho por vez. E daí, desse pouquinho, a gente vai dando passos maiores, vamos ficando mais confiantes. E quem sabe a gente consegue fazer coisas grandes, né? Que Jesus nos ampare a todos nós e o Espírito Andado. Que assim seja.